pedir, pelo amor de Deus, para os Estados Unidos invada o Brasil para recuperar a nossa democracia. O que nós vamos fazer? Sozinho eu não consigo fazer. Agora Alexandre está indo por água abaixo, mas sempre vai ter outro que vai assumir. A Justiça dos Estados Unidos negou um pedido liminar da Rumble e da Trump Media para que eles não precisassem cumprir decisões do ministro Alexandre de Moraes. Em resumo, a juíza considerou que não analisaria o mérito da questão, que ela simplesmente negava a liminar, porque essas empresas dos Estados Unidos não precisam cumprir as decisões do ministro. O Metrópolis teve acesso à decisão na íntegra e eu vou ler para vocês os principais trechos. O tribunal considera que as declarações e diretivas supostamente emitidas pelo réu, Alexandre de Moraes, não foram entregues aos autores em conformidade com a Convenção de Haia, da qual os Estados Unidos e o Brasil são signatários. Nem foram entregues de acordo com o Tratado de Assistência Legal Mútua entre os Estados Unidos e o Brasil. Os documentos também não foram devidamente notificados aos autores de nenhuma outra forma. Além disso, o tribunal não tem conhecimento de nenhuma ação tomada pelo réu ou pelo governo brasileiro para homologar as ordens ou declarações de acordo com os protocolos estabelecidos. Oi, irmão, eu estou aqui na coordenação desse evento, né, velho, de posse. Aí eu vim para as fixas dos hotéis, coordenando isso aqui. Aí o gerente ligou dizendo que esses caras entraram, tá no nome de Misael essa reserva, e que entraram 4 caras que não quiseram se identificar, dizendo ser Polícia Federal, aquela coisa toda, mas não são, né, saíram também sem se identificar e eles acionaram a gente. A gente fez um levantamento prévio e deu isso aí, entendeu, velho? Eu não sei se eles são do GSI, se não são, se tem a ver com o nosso governo atual e estão trabalhando pro outro, entendeu, meu irmão? Muita coisa pode acontecer, a gente não sabe. Eles estão dizendo que são secretos e tudo, né? Disseram que estavam em missão secreta e não podiam dizer. Então a gente não sabe, cara, o que é, certo, meu irmão? Eu tô por aqui, precisar, fala aí, velho. Fala, Cordeiro, beleza? Seguinte, meu irmão, já tá tudo resolvido aqui. Fala, Cordeiro, beleza? Seguinte, meu irmão, já tá tudo resolvido aqui. O Misael, ele é do GSI, sim, e ele tá à disposição aí do candidato, né, Luiz Inácio. E o que acontece, cara, ele, como rolou aquela situação no prédio da Polícia Federal ontem, eles acionaram a equipe do COT. E uma equipe do COT, como Lula estaria ali no prédio, né, do Meliá, uma equipe do COT ficou à disposição próxima. Então eles hospedaram essa equipe do COT aqui no Índice, certo? Mas isso aí foi tudo acertado mesmo, tá bom? Só pra, de repente, você ter essa informação. Valeu, meu irmão. Um abraço. Vamos torcer, meu irmão. Estamos aqui. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 26 de fevereiro de 2025. São 8 horas da manhã. Além de apresentar a prova do complô para matar Lula, Moraes derrota os aliados mais fortes de Bolsonaro, Trump e Musk. A quarta-feira começa com um áudio bomba que prova que os golpistas queriam mesmo matar Lula e com uma vitória de Alexandre de Moraes na justiça americana na véspera de uma votação no Congresso nos Estados Unidos para barrar a entrada do ministro naquele país. O áudio é talvez a prova mais impactante contra Bolsonaro, mas a vitória de Moraes lava a alma porque Trump e a rede Rumble, que Moraes acaba de tirar do ar, pediram uma liminar contra ele e uma juíza americana negou, dizendo que o pedido não fazia sentido. Isso, claro, não impede que o Trump, o dono da Rumble, e Musk mintam sobre o resultado da ação que moveram contra Moraes. Mas mostra que a justiça americana está barrando os arroubos malucos de Donald Trump. Antes de prosseguir, eu quero pedir a você que acompanha o blog da Cidadania, que se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe este vídeo. E nos ajude, minha amiga, meu amigo, a bater os 550 mil inscritos. Estamos com 549.100 e poucos e
vamos atingir esse número em breve com a sua ajuda. Também quero pedir a você que acompanha o blog da Cidadania que considere fazer uma doação ao canal no âmbito do nosso projeto para aperfeiçoar o canal, para fazer o canal crescer e comprar novos equipamentos e nos estruturar para a eleição de 2026. Muita gente já ajudou, agradecemos a todos que nos apoiaram e se você considerar nos auxiliar também, por favor, use a chave Pix que está na tela e assista a este vídeo curto a seguir. Aliás, é outra coisa, doutor Moro, que é importante o senhor saber o que eu penso. Eu vi já alguns depoimentos, aí eu vi a busca e apreensão na casa do jornalista Eduardo Guimarães. Na última terça-feira, 10 de julho de 2018, eu, Eduardo Guimarães, fui à Superintendência da Polícia Federal, em Curitiba, para receber devolução dos equipamentos de trabalho como jornalista que me foram confiscados ilegalmente pela Polícia Federal em março de 2017, no âmbito de uma operação ilegal contra mim de condução coercitiva por conta de acusação do juiz Sérgio Moro de que eu teria avisado o ex-presidente Lula de que ele seria alvo da 24ª fase da Lava Jato. Bom, o que você ouviu nesse último áudio é um policial federal que vazou informação sobre segurança de Lula. Os áudios obtidos pela Polícia Federal durante a investigação da trama golpista mostram um agente da própria corporação infiltrado na segurança de Lula para vazar informações sobre a segurança do presidente eleito. Segundo a apuração, o agente Vladimir Matos Soares, preso em novembro de 2024, enviou áudios a Sérgio Rocha Cordeiro, capitão da reserva e então assessor do presidente da República, com informações sobre a estrutura da segurança de Lula. As mensagens são de 13 de dezembro de 2022, dia seguinte à diplomação do atual chefe do executivo. Ô irmão, eu tô aqui na coordenação desse evento, né, velho, de posse, aí eu vim para as fixas dos hotéis coordenando isso aqui, aí o gerente ligou dizendo que esses caras entraram lá, tá no nome de Misael, essa reserva, tudo que você ouviu. O áudio foi encaminhado de acordo com a Polícia Federal, porque pouco depois de o agente enviar imagens com dados da CNH de Misael, emojis de sirenes e a mensagem e você conhece, é o que Cordeiro diz, vou verificar. Segundo a APF, ele se referia a Misael Melo da Silva, que fazia parte da estrutura pessoal de Lula. Logo depois, Vladimir manda outro áudio a Cordeiro dizendo que tinha confirmação que Misael seria do Gabinete de Segurança Institucional e que uma equipe do Comando de Operações Táticas estaria fazendo a segurança de Lula devido à tentativa de invasão da sede da PF em Brasília. Misael, ele é do GSI, sim, ele está à disposição do candidato Luiz Inácio. E o que acontece, cara? Ele, como rolou aquela situação no prédio da Polícia Federal ontem, eles acionaram a equipe do COT. Uma equipe do COT, como o Lula estaria ali no prédio, né, do Meliá, é uma equipe do COT, ficou à disposição próxima. Segundo a gente, ele relatou a situação só para, de repente, você ter essa informação. No mesmo áudio, ele ainda diz que está na torcida. Vamos torcer, irmão. Estamos aqui nessa torcida. Essa porra tem que virar logo. Não dá para continuar desse jeito, não, irmão. Vamos nessa, eu estou pronto. Para além das gravações divulgadas, as informações sobre o policial federal infiltrado constam no relatório da PF sobre a investigação. Os áudios estão descritos na parte em que os agentes discorrem sobre as ações de monitoramento de Lula que ganham peso frente ao plano de assassinato do então presidente eleito e de outras autoridades. Então eles estavam monitorando aí o Lula e quando eles dizem vamos resolver logo essa parada, estão falando em matar o Lula. E, na verdade, na semana passada, a PGR ofereceu denúncia e falou nesses agentes da polícia que estavam envolvidos no plano para matar Lula. Você vê que ele estava sendo monitorado e as informações estavam sendo passadas as informações sobre a segurança do presidente. Essa é uma bomba
que pega em cheio os bolsonaristas, porque mostra em curso o plano para matar o presidente. Mas vamos em frente. Você também ouviu, agora há pouco, o impressionante áudio do senador, não é, que diz que é da SWAT. Nós vamos falar sobre isso já já. Mas antes, vamos falar das diferentes frentes da guerra de bolsonaristas contra Alexandre de Moraes. A Câmara dos Representantes americana, o Congresso americano, a Câmara, na verdade, vota nesta quarta projeto que pode impedir o Alexandre de Moraes de entrar nos Estados Unidos. Se isso for feito, evidentemente vai ter a ação correspondente aqui no Brasil e provavelmente o próprio Elon Musk ou alguma outra autoridade norte-americana vai ser proibida de entrar no Brasil por causa disso, não é? Então, isso vai gerar uma grande confusão diplomática e espera-se que no Senado, pelo menos, haja bom senso de não começar uma guerra como essa. Vamos ver no que vai dar. O Musk, o Congresso e a Justiça estão sendo provocados por Eduardo Bolsonaro. Ele lidera o lobby contra o Alexandre de Moraes. E isso, segundo a defesa do Bolsonaro, está tendo efeitos deletérios sobre as chances do Bolsonaro, que na verdade não existem. Não é? O Bolsonaro está dando entrevista, está atacando a Justiça, porque ele sabe que não há como impedir a condenação. Então ele quer se colocar como inimigo dos juízes para dizer que ele foi condenado porque ele atacou os juízes. Essa é a estratégia. E essa votação hoje tem grande chance de proibir o Moraes de entrar lá. Só que o Moraes teve uma grande vitória. Uma vitória que acaba de acontecer, que você já vai saber. E o Eduardo Bolsonaro mesmo confessa que pediu para retomar, para o Congresso americano, retomar o projeto contra o ministro de Estado. Então isso é muito grave isso que ele está fazendo, está agindo em conluio com o neto do ditador João Batista Figueiredo, o general ditador João Batista Figueiredo, e isso vai ter consequências, e isso é só questão de tempo. O Itamaraty, inclusive, se assusta com essa pressão para atuar no atrito Moraes versus Trump. A cúpula do Itamaraty quebra a cabeça e ainda estuda se atuará ou não para intermediar a crescente tensão, essa crescente tensão que está havendo no cenário internacional, e nem sabe direito como vai agir. A cúpula do Itamaraty quebra a cabeça e ainda estuda se atuará ou não para intermediar a crescente tensão entre Moraes e Trump. E, na verdade, a cúpula do Ministério das Relações Exteriores está aturdida. A avaliação inicial dos embaixadores é que a pasta em nada tem que se miscuir no caso, pois quem está processando Moraes é uma empresa privada de Donald Trump, a Trump Media, e não o presidente dos Estados Unidos. Já a ponderação de aliados de Lula e de magistrados do Supremo é que o Itamaraty não pode se acovardar e tocar a bola para o lado. Uma omissão, avaliam, pode acelerar o desgaste diplomático em curso entre o Brasil e seu parceiro. Afinal, Trump é dono da Trump Media. Então aí, realmente, o Itamaraty não está querendo mexer nisso, mas o Brasil tem que dar uma resposta diplomática. Não tem como fazer isso e chega a impressionar que o Itamaraty leve a coisa para esse lado. Mas aí, você veja bem, o Elon Musk, o Donald Trump, a empresa de mídia do Trump, e o dono da plataforma Rumble, um tal de Chris Pavlovski, que está ao lado dele, entraram com uma ação dizendo que pediram uma liminar para impedir, veja, uma liminar nos Estados Unidos para impedir que o Moraes tomasse decisões aqui no Brasil que eles dizem que afeta os Estados Unidos. É uma liminar punindo o Alexandre de Moraes nos Estados Unidos. Pediram a punição do Alexandre de Moraes nos Estados Unidos, não se sabe que punição, talvez uma ordem de prisão dentro dos Estados Unidos, porque o Alexandre de Moraes estaria tomando medidas aqui no Brasil que afetam a liberdade nos Estados Unidos.
E aí, o que é que aconteceu? Eles pediram essa liminar e a juíza negou. Disse que o pedido da Rumble para descumprir decisões de Moraes não é cabível e negou a liminar. A plataforma de vídeos bloqueada no Brasil pediu autorização para o descumprimento das decisões do magistrado em território americano. E a juíza disse o seguinte: olha, não tem que ter liminar nenhuma para vocês, porque o Brasil não tentou fazer nada aqui nos Estados Unidos. Eles estão fazendo lá no Brasil, não aqui. É uma coisa sem sentido, mas foi uma derrota para eles, apesar que eles estão apresentando como vitória, porque a juíza disse que o Brasil não tem jurisdição, a justiça brasileira não tem jurisdição nos Estados Unidos, isso é óbvio, não é? Mas ninguém falou diferente. É que a tese deles foi derrotada. A tese deles era que o Brasil estava tomando medidas aqui que tinham repercussão lá e a juíza disse que isso não existe. A empresa do Trump e do Rumble sofreu, então, essa derrota nos Estados Unidos, no caso contra o Moraes. Mas o Trump ele vem perdendo direto na justiça americana. Já em 24 de janeiro, nem uma semana após assumir, um decreto do Trump assinado no dia da sua posse foi paralisado pela justiça cerca de 3 dias depois. Um juiz federal bloqueou temporariamente a ordem executiva do Trump que pretendia extinguir o direito por nascimento de filhos de imigrantes. Depois, o tribunal manteve a ordem sobre essa cidadania por nascimento. Então, quem nasce nos Estados Unidos e não é filho de pais estrangeiros, o filho que nasceu lá vai ter, sim, direito à cidadania. A justiça bloqueou isso. E aí eles dizem que, mudando um pouco, mas ainda no mesmo assunto, os bolsonaristas dizem que o Lula está acabado, que a extrema-direita está vencendo, mas a pesquisa da Confederação Nacional dos Transportes, que é bolsonarista, que saiu ontem, disse que o Lula empata com o Tarcísio e o Bolsonaro. Veja só, no primeiro cenário, o Bolsonaro tem, num segundo turno, 43, o Lula tem 41, empate técnico. No segundo cenário, o Lula tem 41, o Tarcísio tem 40, ou seja, o Lula está na frente. No cenário 3, o Haddad também empata com o Bolsonaro e o Haddad empata com o Tarcísio. Então, quer dizer, essa pesquisa, ela mostra que o Lula está... Essa história de popularidade e tal, ela tem muito a ver com o pessoal de esquerda sem noção, que diz, não, o Bolsonaro, o Lula está fazendo isso, está fazendo aquilo, ele está negociando com a direita, o Haddad está impondo medidas neoliberais e diz que o Lula é regular, mas na verdade não mudou nada, o Lula continua com a mesma força de sempre. Esse presidente da CNT, que contratou a pesquisa MDA, é bolsonarista, ele não saía do gabinete de Bolsonaro quando Bolsonaro era presidente. E a Justiça dos Estados Unidos também suspendeu medida do Trump para congelar parte dos gastos do governo com assistência, as verbas para as ONGs. A Justiça dos Estados Unidos suspendeu toda a verba para ONGs que cuidavam em direitos humanos, que alimentavam famintos pelo mundo, e a Justiça dos Estados Unidos suspendeu o embate entre Trump e a Justiça. Desarticula o orçamento dos Estados Unidos, porque a Justiça está impedindo várias medidas do Trump, e inclusive ontem negou a liminar para o Trump e para o dono da Rumble, e a Justiça bloqueou o ultimato do Trump para demissão de funcionários do governo que ele achava que eram de esquerda, também proibiu isso. A Justiça freia Trump e barra decretos contra Trump, contra trans, imigrantes e servidores, e as derrotas de Trump na justiça em seus primeiros dias de governo seguem crescendo. E aí, minha amiga, as canetadas dele também extrapolam os seus superpoderes, estão parando todas na justiça. Então, o Alexandre de Moraes acaba de obter uma grande vitória
E essa decisão, se for tomada hoje na Câmara dos Estados Unidos, vai ter como consequência simplesmente o seguinte: o Brasil vai retaliar, mas eu acho que isso para no Senado. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.